máximo e mínimo de uma função. Vamos definir o máximo e mínimo absoluto, também dito global, de uma função f. Então, seja f uma função definida no intervalo i da reta real, assumindo valores reais, e seja C um ponto do intervalo i. Então, diz-se que f de C é máximo absoluto ou global da função f se tivermos f de x menor do que f de C para todo x no domínio da função f, que é o intervalo i. E diz-se que f de C é mínimo absoluto ou mínimo global da f se tivermos f de C menor ou igual que f de x para todo x no domínio da função. Então, o máximo absoluto da função f é o valor f de C, que é maior do que todos os valores na imagem da f, ou seja, f de C maior ou igual que f de x para todo x no domínio da função, nos diz que f de C é máximo absoluto da f. Já um mínimo absoluto é um valor f de C na imagem da função que satisfaz a condição de ser o menor valor na imagem da f, ou seja, f de C menor ou igual que f de x para todo x no intervalo i, domínio da função f. Então aqui um exemplo de uma função f que tem um máximo e um mínimo absoluto. A gente pode pensar nesse caso aqui. Então, por exemplo, aqui uma função f, cujo gráfico é essa curva aqui. Então, nós vemos que
5 é o maior valor na imagem da função f, ou seja, 5, que corresponde à imagem da f em 3, é máximo absoluto da função f. Por quê? Porque 5 é maior ou igual que todo f de x para x na imagem, para x no domínio da função. Então a gente vê claramente que a imagem da função f corresponde, vamos marcar aqui no eixo y, a essa parte aqui. Então ela inclui o menos 4 e o 5. Então 5 é maior ou igual que todo outro valor na imagem, então satisfaz essa condição. 5, que nesse caso é o f de 3, é maior ou igual que f de x para todo x em i. Então 5 é maior ou igual que todo f de x, como a gente vê aqui representado no gráfico da função f, nesse diagrama aqui. E, nesse exemplo, menos 4, que é a imagem da f no menos 1, é o mínimo absoluto da função f, porque satisfaz essa condição. Ou seja, menos 4, que é o f em menos 1, é menor ou igual que qualquer f de x, x no domínio da função. A gente vê claramente aqui que menos 4 é o menor valor da imagem, então ele é, portanto, o mínimo absoluto da função f. Aqui um outro exemplo, a gente pode considerar a função, tem isso aqui por gráfico. Então, nesse exemplo, nós vemos que aqui também o domínio da função é todos os reais, e a imagem, se a gente quiser representar, estaria marcada aqui. Então a gente vê que essa função que tem essa curva como gráfico, ela não tem máximo absoluto. Por quê? Porque não existe na imagem da função f um valor f de c maior ou igual que todos os outros valores na imagem. Ou seja, a imagem aqui não admite um limite superior. Nesse caso, então, nós não encontramos esse f de c na imagem da função. Logo, ela não tem máximo absoluto. Agora, 2, que é a imagem da f em 3, é o menor valor na imagem. Ou seja, 2 é menor ou igual que f de x para todo x no domínio da função. Então, 2 é mínimo absoluto da f.
aqui mais um exemplo. Nós vemos aqui representado a imagem da função e é bom a gente notar que nesses exemplos a gente não está se preocupando muito com a escala, né? Representado aqui a distância usando a mesma escala, então não visa uma precisão. Essa distância aqui 4 visualmente é menor do que essa, então o que nós estamos interessados nesses exemplos é só entender o conceito, usando o gráfico apenas como um recurso, né? Então, vamos assumir que a gente tem esse gráfico, quando x é 4, a imagem é 3. Então, aqui, nós vemos que 3 seria o f de 4, é máximo absoluto da função f. E, uma vez que na imagem da função f nós não encontramos um valor que seja menor do que todos os outros valores na imagem, então isso nos diz que f não tem mínimo absoluto. Vemos claramente aqui da imagem que não existe nenhum valor na imagem que seja o menor valor da imagem. Então essa condição não é verificada, então f não tem mínimo absoluto. Tem máximo, não tem mínimo. Então esse exemplo deve ser analisado junto com esse anterior, onde a função aqui admitia um mínimo absoluto, mas não admitia um máximo. E agora, nesse outro caso, ela tem um máximo absoluto, mas não tem um mínimo. Seja aqui o gráfico da função f. Isso aqui pode ser tomado, por exemplo, como gráfico da f de x igual a x3. Mas o que importa aqui é que nós vemos que a imagem da função f agora corresponde, marcando aqui, ao conjunto dos reais, ou seja, todo esse eixo vertical, o eixo y, ele constitui a imagem da função f. Então aqui a gente vê que na imagem da f, para esse caso, não existe esse valor f de c que seja o maior valor da imagem, e também não existe um valor f de c que seja o menor valor da imagem. Então, nesse caso, f não tem máximo absoluto e também não tem mínimo. Aqui só uma observação. Quando a gente está escrevendo essa definição, a gente aqui usou C e F de C, denotando o máximo absoluto e o mínimo absoluto. Mas, obviamente, um valor que é máximo absoluto
não é mínimo, porque essa condição não é satisfeita simultaneamente. Seria no caso de uma função constante. Se f de x é constante, então essas duas condições se transformariam em algo do tipo. Ou seja, se f é função constante, então, por exemplo, f de x é constante, vamos dizer, igual a k, o valor k. Então, a rigor, usando essa definição, a função teria um máximo absoluto, que seria o k, e também um mínimo, porque essas duas condições estariam sendo verificadas. F de x menor ou igual que k e k menor ou igual que f de x. E, nesse caso, esses valores onde esses máximos e mínimos absolutos ocorrem seriam em qualquer valor do domínio da f. Então, aqui, no caso da função constante, essa definição aqui é imediatamente satisfeita. Então, esse tipo de caso, assim, bem particular da função constante, ele não é de muito interesse para nós. Seja agora consideremos agora uma função f cujo gráfico tem esse aspecto aqui. Mais uma vez, o desenho não está em escala. Então, essa função está definida no intervalo aberto -2, 1. Sume valores em R. E, para fixar ideias, a gente até pode dar a regra aqui. Seria parte de f de x igual a x2. Bom, só pela análise do gráfico, nós vemos o seguinte. A imagem da função f aqui seria, vamos marcar aqui, seria o intervalo fechado em 0, aberto em 4. Então, imagem da f, esse intervalo aqui. Então, nós vemos claramente que 0, que em particular é a imagem da f em 0, é mínimo. Absoluto da f. Agora, essa função, cujo gráfico nós vemos aqui, ela não tem máximo absoluto. Aqui nós devemos notar o seguinte: a condição para que a f tenha um máximo absoluto é que essa relação, essa desigualdade f de x menor ou igual que f de c, seja satisfeita para todo x no domínio da f. Aqui, nós vemos que f de x é menor do que 4 para todo x no domínio da função. Nesse caso, o intervalo aberto, -2, 1. Agora, essa condição aqui, menor do que 4, ela não permite a gente inferir que 4 é o máximo absoluto da função. Por quê? Para que 4
pudesse ser o máximo absoluto dessa função, teríamos que exibir um C no domínio da f, tal que f de C fosse igual a 4. Mas isso não ocorre, porque nós vemos aqui que não existe nenhum valor no domínio da função f que tenha 4 por imagem. No caso dessa função, esse valor 4 seria a imagem de menos 2 ou 2. Pela regra, f de x igual a x2, f de menos 2 e f de 2 dariam 4. Mas menos 2 não está no domínio da f e também o 2 não está. Então, a rigor, embora exista um valor que seja maior do que todo f de x para x no domínio da função, esse valor não é imagem de nenhum x no domínio da f. Então, a gente não tem verificado essa condição. Na verdade, o que a gente tem aqui, f de x menor que 4, não é o que está escrito aqui, porque a gente deveria ter f de x menor ou igual que um f de c, ou seja, 4 não é o f de c, ou seja, não existe nenhum c no domínio da função que seja levado pela f em 4. Então, aqui, nós vemos que f não tem máximo absoluto. Note também que o fato de f não ter máximo absoluto não tem relação com o fato de que aqui é um menor ou igual e aqui é um menor. Com efeito, o menor ou igual, numa equação, na verdade, ele engloba duas condições. Isso aqui é equivalente a termos f de x menor que f de c ou f de x igual a f de c. Então, se eu tenho uma das duas condições, eu tenho essa aqui verificada, porque eu preciso apenas de uma delas, visto que a gente tem um conectivo OU. Então, na verdade, se eu tenho f de x menor que 4, eu posso considerar também f de x menor ou igual que 4 como válido. Então, o problema nessa condição que definiria um máximo absoluto para f não é no menor, mas é no fato de que esse valor 4 não é imagem de nenhum c no domínio da f. Então, isso é o que causa aqui a não existência do máximo absoluto da função f. Uma correção. Iniciando em 2 minutos e 55 segundos, foi dito que o máximo absoluto da função f é o valor f de c, que é maior do que todos os valores na imagem da f. Na verdade, o que deveria ser dito é que o máximo absoluto da função f é o valor f de c, que é maior ou igual do que todos os valores na imagem da f, que corresponde à condição que é dada aqui. F de c é máximo absoluto se f de x menor ou igual que f de c para todo x em I, domínio da f. Então, correção tem que ser no lugar de maior, maior ou igual. Podemos equivalentemente dizer que o máximo absoluto da função f é o maior valor na sua imagem, e o mesmo se aplica para o mínimo absoluto. Mínimo absoluto é o menor valor na imagem da função f, ou seja, aquele valor f de c na imagem que é menor ou igual do que f de x para todo x no domínio da função.